Bom dia! Seja muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já vou pedir para você ficar aqui comigo, nós estamos lendo a Bíblia. E no final você deixa o seu like, seu comentário. Muito obrigado e que Deus abençoe. Jeremias 35. A obediência dos recabitas é exemplo para Judá. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à família dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rapanasias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a família dos recabitas, e levei-os à casa do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava junto à sala dos príncipes, sobre a sala de Maacéias, filho do porteiro Salum. Então eu coloquei jarras e copos cheios de vinho diante dos membros da família dos recabitas e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de nosso pai Recabe, ordenou-nos: Nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construirei casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas vivereis em tendas durante toda a vossa vida. E assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos ao nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos ordenou. Jamais bebemos vinho durante toda a nossa vida, e nem nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Não construímos casas para nossa habitação, nem possuímos vinha, campo ou semente, mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai, Jonadab, nos ordenou. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: Vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por isso ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acabateis a instrução e obedecerei às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais proibiu seus filhos de beberem vinho, foram obedecidas. E até o dia de hoje, eles não bebem vinho, porque obedecem ao mandamento de seu pai. Vós, porém, não destes ouvidos a mim, que vos tenho falado com insistência. Também vós enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Corrige vossas ações e não sigais outros deuses para servi-los. Assim habitareis na terra que dei a vós e a vossos pais. Mas não destes atenção, nem me obedecestes. E os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes ordenou. Mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém toda a catástrofe que disse contra eles, pois eu lhes falei, mas não ouviram. Eu os chamei, mas não responderam. E Jeremias disse à família dos recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Por que obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou? E assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre a meu serviço. Jeremias 36. O livro é lido no templo. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias. Escreve num livro todas as palavras que falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias até o dia de hoje. Talvez, quando os da casa de Judá ouvirem a respeito de todas as catástrofes que pretendo causar-lhes, cada um se converta do seu mau caminho, e eu perdoarei a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias
chamou Baruque, filho de Nenas, e Baruque escreveu no livro, enquanto Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Então Jeremias ordenou a Baruque: Eu estou proibido de ir à casa do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo na casa do Senhor, no dia de jejum, as palavras do Senhor que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e o furor com que o Senhor ameaça este povo são grandes. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi proclamado um jejum diante do Senhor para todo o povo em Jerusalém, como também para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na sala de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor. Quando Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor naquele livro, ele desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. E todos os chefes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, Delaias, filho de Semaias, Etnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros chefes. E Micaias narrou todas as palavras que ouviram. Quando Baruque leu o livro para o povo, então todos os chefes mandaram Jeudi, filho de Netânias, filho de Selemias, filho de Cuxi, a Baruque para lhe dizer: Pega o livro que leste ao povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o livro e foi até eles, e disseram-lhe: Senta-te e lê o livro para nós. E Baruque o leu para eles. E quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se alarmados uns para os outros e disseram a Baruque: Sem dúvida alguma temos de relatar ao rei todas essas palavras. E disseram a Baruque: Declara-nos como escreventes todas essas palavras. Foi Jeremias que as ditou? E disse-lhes Baruque: Sim, ele me ditava todas essas palavras e eu as escrevia no livro. Então os chefes disseram a Baruque: Vai, esconde-te tu e Jeremias para que ninguém saiba onde estás. E eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro. E Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes que estavam com o rei. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno, pois era o 9º mês e diante dele havia um braseiro aceso. E à medida que Jeude lia 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as lançava no fogo do braseiro, até que todo o livro foi queimado no fogo do braseiro. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que haviam ouvido todas aquelas palavras ficaram com medo, nem rasgaram suas roupas. E ainda que Eunatã, Delaias e Gemarias insistissem com o rei para que não queimasse o livro, ele não lhes deu ouvido. Pelo contrário, o rei ordenou a seu filho Jeramel e Seraias, filho de Aziriel, e a Selemias, filho de Abdel, que prendessem o escrivão Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os havia escondido. Jeremias recebe ordem de escrever outro livro. E depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a Jeremias a palavra do Senhor. Pega ainda outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E tu dirás a Jeoaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor: Tu queimaste esse livro e disseste: Por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra, dela exterminando tanto homens como animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Nenhum dos seus descendentes se sentará no trono de Davi, e seu cadáver estará exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei a ele sua descendência e seus servos por causa da sua iniquidade. Trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém,
e sobre os homens de Judá toda a desgraça que tenho falado contra eles e que não ouviram. Então Jeremias pegou outro livro e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque escreveu nele todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada pela sua audiência. Vou pedir que você dobre os seus joelhos daí e faça a sua oração. Que Deus abençoe grandemente.